Você é pobre porque é burro. Aspas fortíssimas de Raul Sena. Será? Será que você que tá aí me assistindo é pobre simplesmente porque você é burro? Que você é burro eu não duvido, tá? E que é pobre também. Mas será que a tua pobreza é fruto dessa tua burrice? Vamos ver. Outro dia eu vi aqui na internet um vídeo muito curioso. Oca, calma, geração Z. Calma. De um cara que dizia que as pessoas são pobres porque elas são burras. Eu achei uma ideia curiosa, considerando que o Brasil é um dos países mais difíceis para você ascender financeiramente e considerando também que a gente não tem esse extrato, né? Você faria o quê? Você faria um teste de QI com base nisso? Mas eu acho que não tá de tudo errado. E se você clicou nesse vídeo, é porque essa frase pode ter te machucado de alguma forma. A gente vai tentar entender esse racional aqui. A gente vai conversar de maneira adulta sobre as razões da pobreza, o motivo... Eu vou falar uma coisa, se existe algo que o pessoal não gosta, é conversa adulta. O pessoal não gosta de conversa adulta. Por trás disso. Será que a pobreza é somente burrice? Ela é falta de oportunidade? Ou é uma mistura caótica de escolhas Mentalidade. ruins ao longo dos anos? A gente vai tentar conversar sobre isso e no final eu coloquei áudio de algumas pessoas que saíram ali da pobreza e conseguiram realmente enriquecer. Como é que eu tenho certeza que elas enriqueceram? Bom, são meus clientes que fazem parte do grupo do Million, ou seja, tem mais de R$1 milhão. É de 1 milhão a 100, 200 milhões. Então tem pessoas que têm bastante dinheiro e que nasceram realmente mais pobres ali. Eu peguei a opinião deles pra gente trocar uma ideia aqui. Então, antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz, você segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal se o vídeo te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, né? Quando a gente fala de pobreza diretamente aqui, eu não tô falando de alguém que é classe média ou classe média alta. Pobreza é aquela condição onde você vende o almoço para comprar a janta, né? Tá numa dificuldade financeira real, estudou a vida inteira em escola pública, vive afastado num lugar com baixa qualidade de vida, casinha às vezes de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, uma coisa bem complicada. Nascer nessa... Eu conversei com a minha mãe semana passada sobre isso, né? Falando sobre ela. Falei assim, tipo, a gente tava pegando umas fotos de quando eu era criança, cara. Tem umas fotos, assim, da nossa casa que, pelo amor de Deus. Assim, a gente não passava fome, mas a gente passava muita vontade, cara. A gente passava muita vontade e a gente não tinha acesso a nada. E aí uma coisa engraçada engraçada não, mas uma coisa que eu falei com a minha mãe é que a pobreza pra nós era algo tão normal, porque todos os meus amigos eram pobres. Cara, com exceção de um ou outro ali, que tinha acesso, sei lá, teve acesso a ter computador, todos os meus amigos, todas as pessoas ao meu redor também eram pobres. Então, assim, a pobreza pra nós era o nosso horizonte, assim, a gente não imaginava nada além daquilo, então não era uma coisa que machucava também. A gente sabia que existia, obviamente, pessoas com muita grana, mas aqui na minha cidade, e os meus amigos, os meus contatos, eram todos iguais a mim ou ainda mais pobre. Então a gente não tinha esse horizonte. Olha, fulano lá tem um videogame. Ai, como eu queria ter um videogame. Não, porque ninguém tinha videogame. Ai, como eu queria ter aquele tênis da Nike lindo. Ninguém tinha esse tênis da Nike lindo, sabe? Essa condição é a maioria dos casos no Brasil. O Brasil é um país pobre, apesar de ter muita gente rica nele. Então, eventualmente, você vai nascer nesse lugar. E aí, o que uma pessoa precisa normalmente para conseguir sair da pobreza? Não tem nada tão eficiente para sair da pobreza, nenhum outro dado, você nunca vai conseguir encontrar nada diferente disso, a não ser o estudo. Normalmente, o estudo, ele te coloca numa categoria um pouco acima, né? Porque não é que você vai fazer faculdade e imediatamente você vai começar uma vida de rico, ou você vai virar um nababo do dia para noite. Mas, se você estuda, você consegue normalmente uma qualificação melhor e você sai dos empregos que são simplesmente mão de obra braçal e começa a ir para o emprego que utiliza um pouco do intelectual. Então, nesse caso, sair de uma condição onde você teria que, por exemplo, capinar lote para sobreviver aos 14 anos de idade, você consegue trabalhar no ar-condicionado em um escritório que seja como office boy, né, mas você fica parte do dia no ar-condicionado, eu posso dizer que isso já melhora muito a sua qualidade de vida. Nesse cenário, por exemplo, você demoraria uma vida, às vezes, para conseguir, né, chegar num ponto de virar classe média para que seu filho tenha a chance de chegar um pouco além. Não tem como no Brasil, a gente tem essa estatística que existe. Minha namorada, essa parada de pobreza me pega demais. Minha namorada me contou quando era criança, tinha que levar o material no braço. Cara, sabe como a gente levava o material pra escola aqui? Tinha um saco de arroz. Então a mãe comprava o arroz de 5 quilos, a gente cortava em cima assim. Aí colocava o material dentro do saco de arroz e levava.
Estudo que mostra isso, a gente tem uma das maiores dificuldades em quantas gerações você leva para subir de categoria, né? Quantas gerações você leva para poder chegar à classe média. No Brasil, eu acredito, né, da última vez que eu vi, era algo em torno de 4 gerações que você leva para chegar na classe média. Então, é muito difícil mudar de classe social. Raul, mas tem exceções, obviamente, né? Tem pessoas ali que conseguiram fazer alguma coisa, começou um empreendimento, teve uma ideia, tem pessoas que nem alfabetizadas direito são. Não me aplica essa, Luigi, eu não caio mais. Como assim, gente? Luigi, essa de coisa da rua. Aí, ó, pessoal do chat falando aí, pô. Época da meu vô. É isso de saco de arroz é coisa da roça, da época da minha avó no Rio de Janeiro. É, pô, isso era o que nós fazia. Pegava o saco de arroz, cortava, colocava o material dentro e levava. Por que eu vou mentir? Nossa, vou mentir sobre o saco. Conseguiram enriquecer, porque não tem nada a ver com inteligência de fato, tem a ver muito mais com as oportunidades que você vai receber ao longo da vida. Quando a gente pega exemplos de pessoas reais que você conhece, você vai perceber que é um conjunto de fatores tão aleatórios que levam normalmente à riqueza, que você está sendo iludido pelo acaso. Tem um livro... Pô, eu tava pensando em ler esse livro aí, desse tal de Taleb aí, mas não sei. Será que é um bom autor? É um bom autor? do Nassim Taleb, inclusive, com esse título que você pode ver. Por exemplo, no meu caso, eu posso explicar, eu não nasci extremamente pobre, era de classe média baixa, mas estudei escola pública e tal, mas não eram... É, o cara do Antifrágil, né, do Skin the Game, é bom mesmo, vou ler então. Nunca me faltou nada, né? No começo da minha infância até tive uma qualidade, um ensino melhor, porque meu pai ainda tinha um pouco mais de grana, depois quebrou, e aí vivi uma vida, estudei escola pública e tal, depois colégio conveniado, então não era pobre. Às vezes fui mais pobre, às vezes mais classe média, às vezes quase classe média alta no começo da minha infância e depois não mais. Meu pai, por exemplo, teve esse acesso, só que ele era um cara muito preocupado com a educação. Então, na minha casa, as pessoas liam muito, elas estudavam muito e tal, tanto é que meu irmão fez doutorado, né, em geografia ali, na Federal, conseguiu passar no vestibular e tal, estudou fora por conta do Ciências Sem Fronteira, que é um programa também público. Então a vida dele foi mudada e transformada pela educação. É um caso muito comum desse. Ele ganha bem hoje, um professor universitário ganha bem no Brasil, né? Comparado com o restante. É claro que não é rico, mas, pô, tem que ter uma ideia disso. Agora, quando você vai olhar pro meu caso, por exemplo, olha o que aconteceu. Eu tava ali na minha 5ª série, comecei a faltar aula pra jogar Counter-Strike na Lan House. Olha que maravilha. Comecei a faltar aula, jogar Counter-Strike, meus pais estavam se separando, então não tava prestando muita atenção no que eu tava fazendo da minha vida. Quando eles foram reparar no que tava acontecendo, eu já tinha perdido um mês e alguma coisa de aula, e aí, obviamente, eu tinha reprovado já. Me obrigaram a continuar indo na aula, porque você não vai deixar a criança sem fazer nada em casa, mas não tinha mais como eu ser aprovado, porque antigamente as escolas levavam muito a sério a presença. Hoje em dia não pode mais reprovar aluno, na minha época ainda podia, e aí eu reprovei. Na minha 2ª, 5ª série, tinha um moleque japonês na minha sala que o pai dele era programador. Um dia eu vi ele trabalhando na casa dele e falei, caramba, véio, esse cara aqui vive bem, né? O primeiro home office da vida. Tô vendo ali o maluco trabalhando e ele falou, o trabalho do cara é ficar no computador o dia inteiro, que era exatamente o que eu gostava de fazer. Eu pensei, profissão legal. Na prática eu não entendi que ele tava trabalhando, né? Eu olhei pra aquilo e falei, cara, faria esse acordo. Ficar na minha casa, mexendo no computador aqui, enquanto as pessoas, sei lá, meu pai tinha que sair de casa pra trabalhar, rolê. E era no computador também, mas o trabalho dele me pareceu mais legal. E aí eu olhei pra aquilo e falei, caramba, vou aprender a programar, né? Cheguei em casa falando pro meu pai que eu queria programar, meu pai me deu o livro do Java 2, comecei a estudar o livro do Java 2 ali. Ele não me deu o Java 1, até hoje eu não entendo por quê. Isso dificultou muito minha vida. E daí fiquei um tempão ali, aprendi a programar alguma coisa, comecei a mexer com jogos online, depois um pouco de criação de sites, e daí minha vida inteira mudou a partir desse evento, né? E aí com isso eu consegui depois um emprego e blá blá blá, fui crescendo na carreira ali mais corporativa. Então você vê que é um conjunto de acasos. Jogue Counter-Strike e reprove que sua vida vai dar certo. Não faz muito sentido. Mas eu não teria enriquecido se não fosse isso. Luigi, o Taleb é o mesmo caso do livro do Harari. Tem muita afirmação sem evidência. Acho que se você for ler, você vai se irritar um pouco depois de ter lido Despertar. Isso aí, eu não... O cara, pra ele fazer uma afirmação sobre social, se ele não tiver nenhuma fundamentação, eu fico irritado. Se for um livro mais de... Bom, mas eu vou comprar e ler também, né? Mais fácil, né? Eu leio e tiro minhas próprias conclusões. É só um livro, né? O que eu vou perder lendo um livro? Nada. Porque foi essa ideia de trabalhar com computação e etc. Na época ainda é computação, ainda sou velho, que me fez entender que aquilo faria mais sentido. Então, eu era mais inteligente que os meus colegas de escola? Obviamente que não, né? Não teve nada a ver com isso. Tem a ver com a exposição a coisas diferentes, a lugares diferentes ali. Eu acho que a pobreza não é necessariamente porque você é burro, mas a pobreza é uma ignorância.
ignorância. É o que você não sabe. E isso é um fato objetivo. Algumas pessoas querem dizer que não, que é impossível sair da pobreza. Mas alguns conhecimentos muito pequenos, assim, eles são capazes de te tirar desse lugar. Hoje em dia, por exemplo, quem domina, né, no Brasil um conhecimento técnico de mercado financeiro, é impossível você ser pobre. Não tem como. Se você domina um conhecimento técnico de mercado financeiro, não porque você vai tradar na bolsa, mas porque esse conhecimento te gera acesso a prestar serviço para as pessoas de uma maneira muito inteligente, né? Uma pessoa hoje pode tirar um CE ali e virar um consultor da CVM. Essa pessoa consegue atender clientes, na região dela ali mesmo. Mesmo clientes pequenos, se ele somar alguns clientes, pobre ele não vai ser. Ele pode até não ficar rico, mas pobre ele não vai ser. Então eu acho que a pobreza necessariamente é uma ignorância daquilo que você não sabe. Quando você pega, por exemplo, para trocar uma ideia com um cara que está trabalhando no caixa do supermercado, se você conversar com ele durante 1 hora, você vai começar a perceber algumas deficiências na educação. Você vai perceber que ele não sabe conjugar direito o plural, ele não sabe trocar uma ideia legal, ele não teve acesso, muitas vezes, a um conhecimento profundo de geografia, de matemática. Então essa pessoa tem uma ignorância naquele conhecimento. Significa que ele é burro? Não. Significa que ele é ignorante. Ignorante não é uma ofensa. É realmente uma pessoa que não teve acesso a uma boa educação. Por exemplo, se fosse realmente se basear no QI ou que a pobreza tivesse alguma coisa a ver com isso, esse menino tava falando sobre isso e eu fiquei bem magoado com isso. Esse vídeo me irritou. Por isso que eu tô fazendo uma resposta. Eu não sou de citar as pessoas, eu não vou citar aqui o nome dele. É um idiota, é um golpista, né? Então não faz muito sentido ele ter esse orgulho todo, porque dando golpe qualquer um consegue. Pegar uma arma e começar a assaltar, não tem pobreza que dure, é um assalto, né? Vai fazendo assalto, vive. O que acontece? Você pega, por exemplo, o meu avô e minha avó foram pobres. Meus avós dos dois lados eram pobres. Então, necessariamente, como é que meu pai conseguiu chegar um pouquinho mais longe e como é que eu consegui enriquecer de fato? É a mesma família, né? O mesmo tronco de QI, como é que do nada mudou o DNA? Aí meu irmão também não é mais pobre, minha irmã também não é mais pobre, acidentalmente. Então é uma lógica que, assim, ó, você vem construindo um patrimônio, essa bagagem cultural, ela chega em determinado nível, você percebe que é isso, você chega em determinado nível e agora você não fica mais pobre. É óbvio isso, né? Se você pega um menino que ele nasce numa família de classe média, alta ali, e ele faz todas as piores escolhas possíveis, a gente já viu isso, o menino, inclusive, às vezes vai, bate carro, briga na rua, sei lá o quê, o menino vai preso 2, 3 vezes e ainda assim ele não fica pobre. Né? Mais burro do que isso, impossível. Só que ele tem uma base familiar tão sólida que impede com que ele se torne pobre. Então, o que você não pode ser, se você não quiser continuar na pobreza, se você tá pobre, muito provavelmente isso aconteceu com você, é ignorante. Né? Você provavelmente é ignorante, você provavelmente não teve uma base de leitura muito profunda, não teve uma base cultural muito profunda. E esse capital cultural, esse capital que não necessariamente é dinheiro, ele constrói dinheiro de forma muito mais fácil. Eu concordo com isso, cara. Eu concordo. Essa parada eu não... Porque se inteligência, né? Sabe-se Deus o que as pessoas querem dizer com a pessoa é burra, a pessoa é inteligente, fosse fator pra alguém enriquecer, meu amigo, 90% desse povo que ganha dinheiro com a internet tá tudo comendo pão com barata. Não é inteligência, mas sim é oportunidade, é você ter uma estrutura, é você conseguir fazer, principalmente falando aqui exclusivamente desse ramo de internet, é você conseguir fazer, é fazer o que ninguém tá pensando em fazer. É ser oportunista nesse sentido, sabe? Ter uma malícia da coisa. O que eu conheci de pessoas que foram simplesmente maliciosas em relação à oportunidade. Tava ontem mesmo conversando com o Igor Seco, na época dos blogueiros, uns conhecidos, amigos nossos, que, os caras não eram os caras mais inteligentes do mundo, mas os caras eram malanciosos, era malandragem, os caras entendiam, né? Eu olhava para aquilo, e aí aonde as pessoas vinham diversão, eles viam dinheiro. Internet, basicamente, a fundação da criação de conteúdo no Brasil, da grana, foi isso, aonde muita gente estava vendo engraçado, humor, meme. Cara, tinha gente vendo oportunidade de ganhar dinheiro, que era o caso, por exemplo, do Não Salvo, que eu trabalhei por 8 anos. Enquanto as pessoas olhavam pro Não Salvo como um lugar para dar risada, o Cid olhou pro Não Salvo como uma forma de ganhar dinheiro em cima da risada alheia. Entendeu? O Jovem Nerd, em vez de ele ficar só lá apunhetando, o super-herói, a cueca do Superman, as navinhas, a Estrela da Morte, cara, ele falou, cara, vamos ganhar dinheiro em cima disso daqui. Entendeu? É isso, assim, a gente não tá falando de nenhum físico que conseguiu descobrir como é que o foguete dá ré, sabe? É uma coisa, né? Porque os ricos, né, e a classe média, eles se relacionam entre si. Então essas pessoas, quando você é filho da classe média, por exemplo, seu pai é médico, sua mãe é médica, daí você precisa de um estágio no hospital, adivinha? Eles te indicam e daí agora você tem ali um estágio no hospital, né? Então você consegue começar direitinho ali, bonito. E mesmo que você decidisse, não, nem vou virar médico, eu vou ser enfermeiro, você não seria tratado como os outros enfermeiros, porque você é filho de 2 médicos, as pessoas ali vão te tratar de maneira diferente. Você vai ter oportunidades diferentes, muitas vezes tem acesso a pessoas que vão te tratar de maneira diferente, daí
você conseguir se desenvolver. Então esse cargo de gerência vai vir muito mais fácil, né? As nossas relações familiares, as nossas relações culturais, essa coisa toda, ela constrói pra você um lugar mais fácil. Quem fala 2, 3 idiomas, por exemplo, essa pessoa não vai ter um emprego normal. Mesmo que ele vire um Uber, daqui a pouco ele consegue prestar serviço diferente. Ele pode buscar a galera da França. Por quê? Porque ele fala 2 idiomas. Então, obviamente, não retrocede pra esse lugar. E aí você é pobre porque você é burro? Não, você é pobre porque não teve oportunidades. No geral, é isso. Eu conheço muito rico burro mesmo, mas com muitas oportunidades, essa pessoa conseguiu chegar em determinado lugar. E aí você vai dizer, Raul, mas o Brasil tem impostos muito altos, serviços ruins, burocracia infinita, a educação é paupérrima e etc. E tudo isso é verdade. Eu acho que todo mundo que diz isso tá absolutamente correto. Mas querem te convencer também de um outro lado, que você não tem responsabilidade alguma pelo seu próprio conhecimento, que você não tem que fazer absolutamente nada, que é simplesmente o sistema que fez você ficar nesse lugar. E você sabe bem que não é, né? É óbvio que você tem poucas horas, você trabalha o dia inteiro, na escala 6x1, tá todo fudido e tal, pega ônibus o tempo todo, mas você sabe muito bem que se você tem 20 horas pra ficar assistindo Reels, você tem também 20 horas pra fazer outra coisa. Cara, é o que eu prego. Ninguém vive e trabalha o tempo inteiro, gente. Se for... O que eu prego é o seguinte, estruturalmente só muda, né, mudando esse sistema, né, acabando com o capitalismo. Mas até lá, você tem que assumir as rédeas da sua vida. E nesse ponto, eu não amacio o meu discurso não, pra fazer graça pra uma audiência que é basicamente de esquerda. Porque se vocês forem em outros canais de esquerda e fazer essa mesma pergunta, o pessoal vai ficar falando da revolução, e não que isso não seja importante. Porém, eu, como um homem de 38 anos, pai de família, eu me coloco numa posição aqui da qual eu não posso ficar floreando pra vocês e romantizando nada. Então eu sou muito duro em relação a isso. Você precisa assumir as rédeas da sua vida e você precisa ter ciência que certas coisas só vão acontecer se você botar o pau pra torar. Ah, Luigi, mas eu trabalho numa escala 6x1, não tenho tempo. Bicho, se você não fazer alguma coisa, não vai sair disso. Então, bicho, se você tem 1 hora livre por dia, dá um jeito de estudar, dá um jeito de melhorar teu currículo, dá um jeito de procurar outro emprego, saia disso daí, corra atrás, você tem um dia livre na semana e mergulha a cara em estudo, em um curso, em outra área, em uma outra parada. Cara, tenta dar morra tentando. Cara, eu fiquei 13 anos da minha vida batendo cabeça, em emprego paralelo e criando conteúdo. Eu falei, esse negócio vai dar certo, esse negócio tem que sair dessa coisa, vou torar o pau, eu vou fazer dar certo. Cheguei a trabalhar 16, 17 horas por dia, chegava em casa, depois de passar 1 hora, 2 horas, 1 hora, quem diria fosse 2 horas em um busão lotado, em Osasco, chegava lá, corria fazer uma panela de arroz, fritar uma bisteca de porco e vá trabalhar até 11h30, meia-noite, pra no outro dia acordar e pegar... Eu vou falar coisa pra vocês. Eu dei certo do dia pra noite, né? Dei certo do dia pra noite com a internet, pude sair do meu emprego, pude trabalhar com os conteúdos, ter a minha empresa hoje, que é o Formando Creators. Mas, Luigi, e se não tivesse certo? Eu morreria tentando. Eu ia morrer tentando. Eu não ia falar, tem que fazer. Eu ia morrer tentando, cara. Final de semana era eu lá, eu com a Alice pequenininha, Alice lá em casa, eu brincava um pouquinho com ela e ia trabalhar, brincava um pouquinho com ela e ia trabalhar, brincava um pouquinho com ela e ia trabalhar, sabe? Eu falei, eu morro tentando, mas eu não paro de tentar. E eu falo que a melhor qualidade que Deus me deu é ser teimoso. Eu ser teimoso, assim. E tem muita sorte também, tá, Chay? Então, não foi só meu trabalho duro, tá? Eu sempre falo isso. Cara, o apoio da minha mãe foi fundamental. Eu dei muita sorte, eu tava na internet, eu tava na hora certa. Se eu tivesse atrasado, sei lá, 1 ano pra ter um perfil no Twitter, 1 ano, em vez de ter criado um perfil no Twitter em 2007, eu tivesse criado, sei lá, em 2008, a minha história seria completamente diferente. Então a sorte faz total parte da minha vida. Mas a sorte faz parte, o suporte da minha mãe faz parte. O fato também de eu ser homem, de eu ser branco também, né, me ajudou muito, obviamente. Não adianta. Então, assim, tem coisas que... Mas se eu não tivesse tentado, eu ia morrer tentando, cara. Eu ia morrer tentando. Eu ia estar com 60 anos e tá louco. Não, tem que... Sabe? Então, assim, o conselho que eu dou pra vocês infelizmente, gente, vocês têm que, sabe? Tem um vídeo aqui na live na área de membros que, cara, eu gosto tanto desse vídeo que eu já cheguei a pensar
e disponibilizar ele como um infoproduto super barato, assim, para as pessoas assistirem. Porque, cara, sinceramente, se vocês levarem a sério que eu tô ali, não é nada de... Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhuma coisa impossível, não é papo de coach, não é papo de curso. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Estudos e marketing. É uma playlist... Essa playlist é muito boa, cara. Essa playlist é muito boa. Estudos e marketing. Tá aqui, ó. Uma reflexão... Pô, é muito legal, cara. Acreditar no longo prazo irá te salvar. Esse é muito bom. Como eu planejei minha vida de estudos e eu vi que esse vídeo inspirou outros criadores de conteúdo a fazer. Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, gente. Se vocês puderem assinar, tá? Assistir. Assina nem que seja pra você assistir só esse vídeo, cara. Sabe? Eu gosto muito desse vídeo, cara. Tem quanto tempo? 32 minutos, cara. 32 minutos. Churrasqueira já tá acesa. Aqui, ó. Tô trabalhando e os caras no meu rancho, entendeu? Mas assistam esse vídeo, cara. Assistam esse vídeo. Sem brincadeira. Não tem nada de bicho de 7 cabeças aqui, cara. Serve pra todo mundo. Fosse esse o caso, você não estaria vendo esse vídeo. Ninguém que assiste esse vídeo vive o dia inteiro trabalhando. Porque você tá tendo tempo pra ver esse vídeo, é porque você tem tempo livre. É correto afirmar que só dessa pessoa tá aqui assistindo um vídeo tentando aprender alguma coisa? Não, já não é o pobre. É muito difícil que ela seja essa pessoa. É da classe média. Filhos da classe média assistem esse canal. Porque as palavras que eu uso não são simples. Não é um conhecimento simples de se obter. Então, se você está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa que veio de origem pobre. Você pode até ter se tornado pobre, mas a sua família talvez é uma das famílias que faliu, é alguma coisa desse gênero. Você tem um capital cultural maior do que a média das pessoas. Tenho certeza, pela forma como vocês escrevem nos comentários e tal. Muito raramente a gente alcança 0,5%, 0,6%. E se for o caso dessa pessoa aí, que ela é pobre, né? Ou veio, né, dessa base pobre, parabéns. Parabéns, você conseguiu chegar num lugar, já tá no capital cultural da classe média, já tá no mesmo capital cultural, você já consegue compreender esse vídeo, já consegue compreender os termos, já consegue entender até coisas que a população de modo geral não entende, o que é uma Selic, sei lá o que, isso aqui não é um conhecimento restrito. Quando você chega nesse lugar, então, o que você precisa agora não só ter um estudo e não fazer nada com ele, porque se você tiver um estudo e não faz nada com ele, obviamente você vai estar daqui a pouco de atendente no Burger King e depois que você... Agora uma coisa é fato, a maioria faz a correria e morre na praia. Apesar de caricatos, os esquerdistas têm um ponto. Tem um ponto, mas daí você vai fazer o quê? Você não vai nadar? Vai morrer afogado? O meu ponto é esse, assim, beleza, a maioria vai nadar e morrer na praia. Tá. E você não vai nadar? Você vai mergulhar e morrer ali mesmo, entendeu? Então, assim, não é meritocracia, né? Não existe um sistema de meritocracia, né? Fica velha, eles te demitem, porque eles não gostam muito de trabalhar com gente acima dos 30 anos. Então, o que acontece? Você precisa começar a utilizar isso a seu favor. Então, a primeira coisa, ficar com português bonito. Você não vai passar entrevista de emprego pra gerente, pra qualquer cargo, se você não tiver um português legal. Não tô dizendo que precisa ficar... Não é sobre vencer o capitalismo, é sobre ficar menos fudido. A minha visão de mundo era isso, cara. Eu lembro que quando eu tava enfurnado naqueles ônibus, eu falava assim, mano, se eu conseguisse... pelo menos não precisar pegar ônibus, cara. Se eu livrasse isso da minha vida, eu ficava pensando assim, ó, em melhoras significativas da minha vida, assim, eu queria sofrer menos. Esse era o meu ponto. Eu não queria ficar rico pra comprar carro e comprar coisa de luxo e viajar o mundo. Não, eu queria aliviar o meu sofrimento. Era isso que eu tinha vontade. Eu queria me livrar dos ônibus, queria me livrar da CPTM. Cara, eu queria poder ir no supermercado e comprar as coisas sem ter que ficar fazendo conta. Pô, eu queria abrir o aplicativo do banco e não me dar desespero porque eu não tinha dinheiro na conta. Eu só queria ter, assim, saber o que é no supermercado e falar, mano, hoje eu vou, cara, me dá vontade de comprar uma picanha aqui, vou fazer uma picanha frita com cebola pra mim. Eu queria ter essa sensação, entendeu? Eu queria ter essa sensação de, porra, hoje eu tô cansado, mano. Vou pegar um Uber aqui em vez de ir de trem lá e encontrar meus amigos, cara. Impecável, mas você precisa saber escrever e ler bem. Isso é um ponto pacífico, tá? Normalmente, você conhece os filhos das camadas mais pobres da sociedade pela maneira como eles falam e pela maneira como eles escrevem. É triste que seja assim, mas o Brasil é um país que é muito fácil você saber se alguém tem origem humilde de fato. Mesmo quando alguém tá com muito dinheiro, você consegue conversar com a pessoa por uns 30 minutos. E o jeito que ela fala o português, o jeito que ela não pronuncia as palavras até o final, você vai conseguir perceber ali a dificuldade em pronunciar determinadas palavras, né? Isso tudo normalmente tem a ver com capital cultural
cultural menor que no Brasil está mais associado às pessoas das camadas mais pobres. Então, você conseguir corrigir esse pequeno detalhe te ajuda muito nas entrevistas de emprego, te ajuda muito no seu desenvolvimento, né? E hoje em dia tem muita coisa de conteúdo gratuito na internet, tem vários canais de gramática, etc, que vão te ajudar a ter esse português melhor. Simplesmente se você ficar ouvindo, né, muito tempo, você aprendeu errado porque você ouviu errado. Então se você ouviu certo durante muitas horas, eventualmente você vai conseguir aprender a melhorar o seu português ali. E não quer dizer que você vai parar de errar, não. Normal, você vai falar palavras erradas e tal, vai falar um plural ou outro errado. Eu ainda falo um ou outro também, é normal, isso é da vida. Mas você consegue, pelo menos, ir bem numa entrevista e tal. Então esse aqui é o ponto principal. Melhorar o seu português e a maneira como você fala vai te ajudar pra caramba. Segundo passo. Cara, eu vou falar uma coisa. Você que tá no mercado de trabalho, você que disputa vagas, você que aspira a vagas, novos cargos, melhores salários. Eu já falei isso aqui na live um dia. Eu falei, você não pô, agora eu sei que o Raul Sena não tá indo nessa linha, mas eu vou. Eu vou ser mais canalha aqui. Você não pode se dar o luxo de ser burro, tá? Não pode se dar o luxo de ser burro. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você não tem capacidade de interpretar um texto, de escrever um texto, de conseguir elaborar suas ideias, cara, você tem que tratar isso. Mano, para de ver a minha live. Corta a live, corta o YouTube, para de ver TikTok, para de ver Reels, para de ficar usando IA pra tudo. Meu, vai estudar, vai ler, vai desenvolver escrita, vai desenvolver habilidade de comunicação. Tem várias pesquisas, várias, não só no Brasil, inclusive lá no Formando Creators, eu dei uma aula, é muito forte, essa aula é muito, aula maravilhosa, sobre a escrita, cara, sobre a escrita. Tem inúmeras pesquisas hoje que mostram que para muito recrutador, para muitas empresas, uma das melhores habilidades que eles mais querem, as skills, é a comunicação. É a pessoa sentar ali numa entrevista de emprego e saber o que ela quer, saber se desenrolar, saber se... E isso você vai conseguir através do treino de leitura, do treino de escrita, principalmente do treino de escrita, de saber articular bem. Ser bem articulado é mais importante que ser bom tecnicamente. Pois é. Então assim, você não pode dar esse luxo, tá? Tô falando sério com vocês. Vocês são adultos, eu não vou tratar vocês como crianças. Vocês não podem se dar ao luxo de serem assim, cara. Entendeu? Não podem. Assim, Luigi, cara, eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de escrita. Tá tudo errado. Para de ver tela. Cara, vocês têm noção que a média de tela do brasileiro é de 10 horas e pouquinho, 11 horas, basicamente. Vamos arredondar para 11, que os dados ainda estão defasados, vão vir novos dados. Cara, 11 horas de tela por dia, cara. Sabe? 11 horas, é muita coisa, bicho. Esse conhecimento técnico, que não precisa ser necessário... Não, sendo bem sincero com vocês. Você falar pra mim com uma pessoa que passar 11 horas por dia numa tela, isso não de uma forma ou de outra a emburrece, né, com as aspas aqui, pelo amor de Deus, aí a gente tá de sacanagem, cara. Um cara mandou pra mim no Instagram. Ai, não consigo largar o celular. Não, como é que ele falou assim? Ai, Luigi, estou trabalhando muito e não consigo mais ler. Porém, não sai do celular. Eu falei, então tá, ué. O que você quer que eu te diga? Você vai colher, ou melhor dizendo, em algum momento, você vai ter que sentar no delicioso banquete das consequências, cara. Das consequências, assim, meu irmão. Então, assim, você tá com um problema, você sabe onde tá o problema, você sabe como resolver o problema, mas você quer o quê? Palavras de conforto e carinho do Luigi? Você quer que eu, um homem adulto, olhe pra você, um homem adulto, e fale, mas é assim mesmo, a tela é muito viciante, não se cobre tanto, hashtag tá tudo bem, hashtag tá tudo bem. Tipo, meu irmão, não, sabe? Então tá bom, se você... Então fica com a tela aí, fica se informando, fica lendo 1 trilhão de notícia, fica scrollando o Twitter, fica em grupo de WhatsApp falando bosta e mandando pornografia. Tora o pau, filho. Tora o pau. Se tá bom pra você, pra mim tá, sabe? Necessariamente universitário, se você não tem dinheiro para fazer, ele pode vir de diversos lugares. Uma pessoa que é muito interessada, ela melhora muito o currículo dela também. A gente tá falando aqui de sair da pobreza. Se você tem vários cursos livres, vários cursos técnicos, você aproveita esse conteúdo gratuito, por exemplo, do Google, etc, vai lá e conclui todas aquelas aulas. Se você pega aí do Sebrae, da sua região, faz os cursos do Sebrae e coloca no currículo, você vai adquirir uma base técnica um pouco melhor e as pessoas vão olhar para aquilo com bons olhos. E você costuma ficar melhor qualificado nas áreas. Um motoboy, por exemplo, que compreenda
entenda de logística de fato. Ele tende a conseguir coordenar outros motoboys. E, eventualmente, você vira o gerente dos motoboys, não mais o motoboy, né? Tem esse cargo em diversos lugares. A maioria das empresas hoje que tem que vender muita comida, etc., elas têm gente ali que trabalha na logística daquilo. Uma pessoa que consegue entender um pouco mais isso, ela sai da moto e vai pra dentro daquela área mais administrativa. Você já pulou. Quando você vai pra uma área administrativa, sua vida melhora. Então, é isso, né? É você começar a estudar esse tipo de coisa. Um pedreiro que entende bem de matemática e consegue conversar com o engenheiro, ele é mestre de obra, não é pedreiro. Tem uma avaliação diferente, né? De você pegar a sua mão de obra, a sua força bruta somente e transformar ela numa coisa um pouco mais refinada. Não tem nada a ver com a burrice, né? É isso, você tem capacidade de aprender, só que tem... Luigi, por conta de você, das suas palavras, fui atrás de reingressar na faculdade, assumi meu vício em tela e finalmente comecei a ler. Eu estou lendo O Caminho do Artista. Parabéns, mano. Eu assim, vou falar a verdade. Eu tive que passar por essa... Porque pra mim era muito confortável passar muito tempo em tela, porque eu tinha desculpa que eu trabalho com isso daqui. Ah, mas eu trabalho com isso, eu tenho que ficar na tela. Cara, chegou num ponto que eu falei, meu, pelo amor de Deus, o que eu tô... Assim, beleza, uma coisa é eu trabalhar, uma coisa é eu estudar, mas pra que eu tô... Foi quando eu comecei gradualmente a substituir isso por leitura, por estudo, por algo útil. Eu falei, pô, não pode... Ai, mas... Aí vem aquela conversa, né? Ai, mas também tem a inutilidade. Eu concordo, a gente tem que ter direito a tédio, a fazer coisas inúteis, tá? Mas façam aí da casa de vocês. Eu vou aproveitar esse tempo pra estudar e pra ler e ficar longe disso aqui o máximo que eu puder, cara. Porque realmente... Você chega num ponto que você tá ali, ó, o Twitter, ai, a guerra, ai, o Vocaro, ai, o Banco Master. Pra que eu quero saber? Cara, eu vou contar o que aconteceu hoje. Hoje é sexta-feira, hoje é 6 de março, explodiu o negócio do Banco Master, do Vocaro. Falei, pô, vou sair correr. Então eu saio correr, e entre eu ir pra pista de corrida, correr os 5 km, voltar pra casa, dá-lhe cerca de 40 minutos. E aí eu coloquei o podcast a hora, né? Sobre notícia. Cara, eu comecei a correr e eu comecei, não, porque eu vou, cara. Eu falei, pô, cara, que se lasca esse negócio, cara. E eu tava com um vídeo do professor José Paulo Neto falando sobre a questão democracia e revolução. Né? Ele, que é o autor daquela maravilhosa, aquela obra fantástica da biografia do Karl Marx. E eu falei, cara, eu vou ouvir o professor José Paulo Neto, porque eu tô fazendo vários estudos aí sobre marxismo, tanto por conta desse livro que eu acabei de ler, então eu criei uma longa playlist e só tava faltando essa entrevista do professor Paulo Neto para eu fechar minha playlist de estudo complementar desse livro daqui. Falei, cara, eu vou estudar, eu vou correr, eu vou ficar prestando atenção aqui, estudando e tal. Assim, não tô dizendo que vocês têm que ser um completo alienado de notícia, tá ligado? Mas eu falei, cara, eu não quero. Então eu vou aproveitar esses 40 minutos pra ver o professor José Paulo Neto, cara. Que o Vocaro, mês que vem, ninguém lembra mais dessa desgraça. E eu dediquei horas da minha vida com esse troço, né? E a faculdade de História, Luiz, vai vir. Eu vou ser bacharel ainda em História. Vocês me aguardem meu diploma. Tem a ver com ignorância, sim. Infelizmente, no Brasil, a pobreza tem a ver com ignorância. Por culpa da pessoa, o que vocês acham? Eu acho que não. Não é. É pelo lugar que você nasce, cara, de fato. Se você nasce num lugar onde o seu pai e a sua mãe também são ignorantes, necessariamente eles vão te transmitir aquela ignorância. Se você fala português porque nasceu no Brasil, você falaria francês se tivesse nascido na França. E você é católico ou evangélico porque nasceu no Brasil também, porque o Brasil é um país cristão. Então, normalmente, essas coisas têm a ver com o local onde você nasce. Um menino muito bem educado, o pior aluno do colégio particular, muitas vezes, tira nota mais altas do que o melhor aluno do colégio público. Eu vi isso acontecer. Então, um amigo, o Vitor, falei dele até num outro videozinho que eu fiz esses dias, o Vitor Nereu, ele estudou a vida toda em escola particular, daí depois os pais dele perderam grana e tal, e ele era um aluno horrível na escola particular. Horrível. Ele era, tipo, o pior aluno, já tinha reprovado quase, e era o pior aluno da sala, imagina. Quando ele foi pro colégio público, ele era o melhor aluno, ele tirava 10 em absolutamente tudo. Era muito mais fácil o colégio, né? Então, aconteceu isso também. Os filhos do Edilson, o Edilson, ele trabalha comigo aqui, e o Edilson, os filhos dele estavam na escola pública, e ele era o melhor aluno, um dos melhores, o segundo, terceiro melhor aluno da turma, ele foi pro colégio público, ele reprovou. Foi pro colégio particular e reprovou. Olha que loucura. Do melhor aluno da sala, nas melhores condições que ele tinha, ele estudava, se dedicava e tal, só que num colégio particular não rolou, cara. Na hora que você migra pra um colégio particular, ele tinha dificuldade. Por quê? Porque a régua era muito mais alta, né? Então, isso acabou ferrando com a vida dele. Então, não Olha lá, ó. Luiz, dica para profissionais de TI e outras áreas. Saiba ler, interpretar, escrever e explicar as coisas para as pessoas que não são da área. Hoje trabalho com um time de vendas, remoto, não bato ponto e 4 vezes o salário de PLR. Ô, louco, parabéns, mano, parabéns. Ó, isso aí, bicho, parabéns. Isso aí, o cara desenrolado. Eu falo pra você, o cara desenrolado. Ó, eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que fazer uma venda. Essa única live que não tem patrocínio, não tem nada, não tem nem AdSense na live. Cara, assina esse troço aqui, tá? Assina. R$ 49,90 o plano mensal.
Tem um anual tal, mas eu quero que você assine. E você vai assistir a aula 87 sobre escrita. Assista essa aula. Só essa aula. Cara, não interessa. Eu não quero nem que... Você não precisa nem criar conteúdo. Depois você vai ter um mês de acesso ainda. Cara, dá de presente aí pra um amigo. Você pode deixar o login e senha pra ele. Pode compartilhar. Aqui não é Netflix, tá? Você comprou, o acesso é teu, tá? Cara, assista essa aula de escrita. Porque lá tem todo um modelo, uma modelagem. Cara, sem afetação, não é curso de storytelling, não é curso de copyright, é coisa básica, simples, que qualquer pessoa pode aplicar. Só por essa aula vai valer mais do que R$ 49,90. Aí depois você pode assistir outras aulas, caso te interesse, mas caso não te interesse criação de conteúdo, passa o login sem aí pra um primo teu, fala, pra namorada que é blogueirinha, não sei. Cara, mas assina, cara, tá aqui, ó. De verdade, eu queria muito. Eu só não deixo ela gratuita porque eu também tenho conta pra pagar. Mas... dá uma olhada, dá uma moral nela. Você vai fazer diferença. Tá aqui, ó. Vários relatos no chat. Deixa esse tipo de gente ficar te colocando pra baixo, não. E tentando fazer você se sentir idiota. Ah, se você é pobre até hoje é porque você é burro. Não, cara. Só não teve o mesmo acesso. E não sou criminoso. Às vezes é isso, né? Porque é muito fácil não ser pobre sendo criminoso. Que beleza tem nisso, né? Ah, se eu tivesse dando golpe de opções binárias, você também consegue. Só criar um grupo no Telegram, encher de velho lá e falar pra eles que eles vão ficar ricos. Ou não. Você pega, vende televisão na internet e não entrega. É o que eles chamam de nicho black. Fala pros outros, vai vender cápsula pro cabelo dos outros crescer e não entrega um trem que você sabe que não funciona. Você consegue dormir à noite fazendo isso? Aí tem uma diferença, né? Porque se eu sou amoral, se eu sou um psicopata, é óbvio que eu vou ganhar de você, né? Se eu não me importo em ameaçar, chantagear pra qualquer coisa, é muito fácil ganhar dinheiro. Você pode pegar o que você sabe das pessoas e ameaçar elas e pedir de Pix. Pronto, tá funcionando, você vai estar ganhando dinheiro. Isso necessariamente é uma coisa que você deva se orgulhar? Ah, pode falar tal coisa de mim, mas não pode falar que eu sou pobre daí, cara. Se for pra virar bandido, eu prefiro ter vivido a vida inteira sendo neto do pedreiro lá que trabalhou a vida inteira com a mão, do meu pai que nunca conseguiu enriquecer, mas me deu valores morais do que fazer esse tipo de coisa. Eu não acho que isso é bonito em lugar nenhum. Então, não, você não é burro, né? Você pode adquirir conhecimento, você pode estudar e etc, mas é ignorante. E isso é importante você saber. Normalmente, aquilo que a gente não sabe é que faz com que a gente ganhe menos dinheiro. E não é que é qualquer tipo de conhecimento também, porque você vai ver, fosse assim, todos os caras que passam no primeiro lugar do ITA era todo mundo rico, as pessoas mais ricas do Brasil, e obviamente que não, porque o conhecimento atrelado a sair da pobreza é né? Pra você poder sair da pobreza é um conhecimento básico. Pra você ficar rico é um conhecimento que tem a ver com... Olha lá, vai tomar no... Acabei de ver que tô com 10 horas de média no celular. É a média brasileira, né? Aí, ó. É a média brasileira. Pode ir aí, ó. Pode ir aí, ó. Com dinheiro. E que você tem que gostar disso também. Porque não é todo mundo que quer viver em função de dinheiro ou de ganhar dinheiro. E nem tem que ser assim. Cada um tem que fazer aquilo que acha melhor pra si. Faz sentido? Então é basicamente isso que eu queria dizer pra você. Desculpa aí, foi mais um desabafo. Mas é que, porra, um vídeo com 2 milhões de visualização falando que você é burro porque você é pobre é loucura. Não é possível que a gente vai normalizar esse tipo de coisa na internet, né? Acho um desserviço. Inclusive, se você vê esse tipo de coisa, denuncia, cara. Clica no algoritmo do YouTube, denuncia. Vai tomar no c... Isso aí pega em alguém, o cara tá mal ali, imagina, o maluco tá ali, trabalhou o dia inteiro, vai chegar lá, assiste uma merda dessa, perigoso até fazer alguma coisa de errado com a própria vida, né? Falar, não tem mais escapatória, eu sou um idiota, não tem mais oportunidade pra mim porque eu sou burro. Que isso, cara? Isso aí não faz sentido nenhum, isso tudo pra vender produto lá e ficar falando merda. Agora, se você não é mais pobre, aí sim faz sentido. Se você quiser aprender a fazer o seu dinheiro pra trabalhar por você, mas você não pode ser pobre, não vai funcionar, porque pra investir precisa ter dinheiro. Então, se você ganha pelo menos aí R$4.500 por mês, ou consegue investir uns R$500, se você ganha pouco, mas mora com seus pais e tal, eu te recomendo que você entre na UVP. Clique aí nesse botão, auvp.br. Eu vou falar uma coisa, viu? Tá pra nascer um cidadão mais honesto no YouTube brasileiro em relação a isso do que o Sardas. Tá? Tá pra nascer um cidadão mais honesto e decente, com brio, com hombridade que ele falando de dinheiro, cara, no YouTube. Eu não conheço, pelo menos. Não tô dizendo que não tenham outros, mas ele é bom demais. O cara é gente boa, gente fina. O Sardas é gente fina. Vai estar no Luigiverse Award protegido do ano. Ele é gente fina, cara. Bom, aqui é a UVP, né? Pra quem quiser investir, vamos ver as experiências reais dos alunos dele lá. Vamos ver. Muito limitado. Até descobrir a maior ferramenta que eu tenho, que é saber entender o cliente, atender o cliente e vender uma ideia para o cliente. Eu comecei como auxiliar de escritório, saí de uma empresa, fui para venda de balcão, fiquei 8 anos, virei gerente daquela farmácia, saí, fui para a rua, vendedor externo e depois, agora fazem pouco mais de 15 anos, representante comercial. Do nada, pouco dinheiro para pagar as contas do mês, hoje conseguimos ter todas as contas pagas, dinheiro em aplicações, futuramente aposentado e
casa paga, carro pago, moto paga. Graças a Deus, me considero sim um vencedor. Eu vou compartilhar uma experiência que não é minha, da minha esposa, mas acho que é interessante de contar aqui. A esposa nasceu e cresceu aqui na comunidade de Paraisópolis. Ela sempre teve um perfil muito diferente da família dela. Estudou muito, entrou na faculdade e foi trabalhar em TI. Só que mesmo assim, ela tinha dificuldade quando morava lá, porque enquanto ela estava lá, ela acabava se endividando, porque ela era mais responsável da família e acabava pagando por muitas coisas da casa, né? Ela que pagava o mercado e tudo mais. Então, claramente ela conseguiu mudar de vida no momento que ela saiu da casa da família e parou de ter que sustentar basicamente as outras pessoas, né? E é uma coisa assim um pouco infeliz, porque são pessoas incríveis, a gente visita eles até hoje, amo eles de coração, pessoas de coração bom, mas que cresceram sem nenhuma informação, educação financeira, né? E acabam sendo responsáveis e não têm às vezes nem uma noção de como é possível e viável sair daquela vida e ter uma vida melhor, sabe? De família pobre, onde o que nunca nos faltou foi o alimento, o básico, né? Nada mais além disso. Então eu passei muitas vontades, muitos desejos de infância e de adolescência sem realizar. E isso me fez, né? Eu poderia ter ido para outro caminho, mas eu fui para o caminho de meio que me fiz adulta muito cedo, né? Então desde os 12 anos de idade eu comecei a trabalhar para ter o meu, né? Para começar a ter condições de comprar o meu lanche da escola, de condições de comprar uma calça que eu queria, enfim, né? Foram pequenas coisinhas, né? Pequenos sonhos, pequenas vontades que eu mesma pude proporcionar para mim. Então, eu posso dizer que, de certa forma, ter passado por essa escassez, ter passado por essa limitação, me ajudou a construir o que eu tenho hoje, né? Que está muito aquém ainda do que eu desejo, mas tudo que eu adquiri até hoje, fruto do meu trabalho e das minhas escolhas, né? Continuo, sim, tendo que abdicar de alguns sonhos para poder ter algo melhor adiante, né? Para alcançar minha liberdade financeira. Tá aí, ó. Fica a lição pra vocês. É isso aí, gente, ó. Não tem outra saída. Se tivesse uma terceira saída, eu com toda certeza eu traria aqui pra vocês. Não ia ficar ensaboando, não, tá? Mas é isso.